Glória a Deus, aleluia. Paz e graça, irmãos. Desde já quero agradecer ao pastor Giovanni, aos pastores, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui ministrando a palavra, confiar o altar da igreja é algo assim muito sério, e eu fico feliz de saber que eu tenho essa oportunidade aqui nessa casa. Amém, queridos? Para quem não me conhece, sou o pastor Rafael, sou pastor da Igreja Batista Uni, e trago um abraço aqui da minha igreja para vocês. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Está comigo ali a minha esposa, né? Débora, faz assim, Débora. Queridos, de verdade o que o pastor falou ali é verdade, né? Quem ora, recebe. Amém ou não amém? Eu orei muito, fui abençoado. Minha esposa orou pouco, o que eu posso fazer? Pegou o que tinha, né, irmãos? E a minha oração foi mais forte que a dela. E hoje, glória a Deus, né, irmão? Mas amém por isso. Eu fico feliz porque Deus está sendo sempre bom comigo. Deus é bom com você, irmão? Então glória a Deus, né? Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui hoje nessa quinta profética, onde o tema é o decreto. O decreto não mudou, não é isso? O decreto não mudou, é isso mesmo? O decreto vai mudar? Glória, então fiz o contrário aqui. O decreto vai mudar. Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração que é muito forte, e eu quero compartilhar com os irmãos. Muitas das vezes somos levados a ser refém dos nossos olhos e deixar de acreditar nas promessas e nas bênçãos de Deus por aquilo que nós estamos vendo. E eu quero te levar a refletir sobre alguns homens na Bíblia que perderam ali propósito, perderam ali promessas, porque deixaram de acreditar naquilo que o Senhor tinha para ele, porque eles foram refém dos seus olhos. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no livro de Números. Números 13, versículo 1 e 2. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Aqueles que encontraram digam amém. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Essa história é conhecida por muitos. Nós sabemos aqui que Moisés levanta ali os 12 espias para poder espiar aquela terra que o Senhor tinha para eles, uma terra que manava leite e... Essa era a palavra do Senhor, essa era a promessa de Deus para aquele povo. Um povo que tinha uma promessa, tinha uma esperança no Senhor, que já tinha provado dos seus milagres, já tinha visto o Senhor fazer grandes coisas por eles. E eles estavam ali à espera, né, desse novo milagre na vida deles, que era entrar nessa terra que manava leite e mel. Então o Senhor fala assim: olha, Moisés, escolhe príncipe de cada tribo e manda eles espiar a terra que eu tenho para eles. Esses homens saíram, penso que eles saíram alegres, felizes, e no meio da caminhada, chegando na cidade, eles perceberam que a cidade já estava povoada, que naquela cidade tinha gigantes, que na cidade tinham homens de guerra, e todo lugar que eles iam, eles percebiam que já existia um povo ali naquele lugar. E aquilo ali entristeceu o coração de muitos. Eles viram mesmo que a terra manava leite e mel, provaram disso lá, mas eles voltaram negativos daquela terra. 10 deles voltaram ali falando: olha, realmente aquela terra mana leite e mel, mas aquela terra já tem um povo morando lá. Como nós vamos habitar naquela terra? Perceba que aqueles homens que já tinham visto os milagres de Deus, perderam ali agora toda a sua fé pelaquilo que eles estavam vendo. Quantos de nós vamos caminhando e vamos seguindo diante do nosso milagre, mas deparamos com o primeiro desafio, nós queremos retroceder, nós queremos voltar para trás. E assim foi com esses homens.
Eles começaram ali a espalhar aquilo que eles estavam vendo. Olha, não tem como nós entrarmos naquela terra. Aquela terra tem gigantes, aquela terra tem homens de guerra, aquela terra é difícil da gente possuir. Mas quem tinha dado aquela palavra foi o próprio Deus. Josué e Caleb, porém, ficaram contra eles, se posicionando naquilo que Deus tinha falado. Eu percebo que todos nós temos duas visões: a visão física e a visão espiritual. E esses homens estavam presos naquilo que eles estavam vendo. Eles estavam sendo reféns daquilo que eles estavam vendo. Você tem que entender que a sua circunstância sempre vai dizer não para você. Você tem que entender que a sua circunstância, ela vai falar: você não pode alcançar, você não vai chegar lá. Por isso que a gente não pode olhar de acordo com os olhos físicos, porque muitas das vezes nós vamos ver obstáculos que a gente vai falar: agora eu não consigo passar por aqui. Aqueles homens não foram vencidos, pastor, não foi por aquele exército. Aqueles homens foram vencidos pelo aquilo que eles estavam vendo, pelos obstáculos que eles estavam enxergando. Quantos de nós estamos sendo vencidos pelos nossos olhos físicos? Nós temos que entender que nós temos que nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus e encher os nossos corações de fé. O pastor acabou de falar uma palavra comigo: eu vou vencer, não foi, pastor? Glória a Deus. Eles não estão vendo com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, e nós temos que acreditar nisso. Nós temos que parar de olhar com os olhos físicos e acreditar com os olhos da fé. Nós temos que entender, assim como o Senhor falou com Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos teus, mas eu vejo o que está no seu interior. Percebemos que nós temos duas visões: a física e a espiritual. E a gente pode ser levado a ver o espiritual quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Fala com a pessoa do seu lado: para de ser refém. Fala assim: para de ser refém. Pare de acreditar no que você está vendo, porque talvez lá na sua casa a circunstância está gritando para você: você não vai conseguir. Talvez você olha para o seu casamento e você fala: poxa vida, não vai dar certo mais, estou cansado de lutar. Talvez você está olhando para a vida do seu filho e está falando: olha, o obstáculo é grande demais, eu acho que eu não vou dar conta. Só que Deus fala para você: a minha palavra está ao seu favor. A minha palavra está ao seu favor. Então você não pode acreditar naquilo que está diante dos seus olhos, porque o diabo vai brincar com esse sentido na sua vida. O diabo, ele vai usar esse sentido para levar você a desacreditar na palavra de Deus. Quantas pessoas deixaram de acreditar depois que viram algo? Esses 12 espias estavam aqui, e esses 10 entraram e olharam, viram as dificuldades e voltaram de lá negativos. A sua fé estava abalada. Ei, talvez você também está como esses homens, olhando a circunstância e deixando a sua fé ficar abalada. Ei, olhe para Cristo, meu irmão. Lembra? Enquanto Pedro estava andando sobre as águas e o foco era Jesus, ele estava andando sobre. Mas a partir do momento que ele viu o vento forte, as tempestades, ele tirou o olhar de Cristo. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ei, meu irmão, não tire o seu olhar de Cristo. Pare de olhar as circunstâncias, para o que está nas ilusões do mundo, para de ficar olhando o que está na esquerda e na direita. Olhe para Cristo, siga para Cristo e você vai ter vitória. Somos levados o tempo todo a ficar distraídos, e o diabo tem usado esse sentido. Qual sentido, pastor? O da visão, para tirar muitas pessoas do caminho da promessa, do caminho do propósito. Quantos deixaram de acreditar porque viram algo? E esses homens perderam a sua promessa, porque eles começaram a contaminar o povo e a dizer: nós não vamos entrar, nós não vamos entrar. E de fato, eles foram derrotados pelos seus olhos. Eles não entraram naquela terra, porque eles desacreditaram na palavra de Deus. O Senhor não permitiu que nenhum deles entrasse e possuísse aquela terra. O diabo, ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer te levar a todos os dias com os seus olhos fixos e falar: olha, é isso aqui que você tem. Mas você não precisa de acreditar na sua circunstância. Você pode acreditar na palavra de Deus. A escolha é sua.
Quem está comigo fala glória a Deus. Então fala com a pessoa do seu lado assim, olha, primeiro tópico da mensagem. Fala, primeiro tópico: não seja refém das suas circunstâncias. Segundo tópico que eu quero falar com vocês, fala assim, olha, para construir tem que desconstruir. Fala, para construir é necessário desconstruir. Irmãos, quando eu penso nesse texto aqui, eu já imagino uma história. Qual a história, pastor? Quem lembra a história de Eliseu e Geazi? Quando Eliseu estava dentro da tenda e aquele homem, aquele moço, a Bíblia chama de moço, né? Os teólogos vão dizer que era Geazi, mas a Bíblia chama de moço. Aquele moço saiu para fora e ele vê aquele exército em volta. E aquele moço retorna para dentro da tenda e fala: olha, está tudo acabado. Existe um exército aí fora e não tem mais jeito para nós não, Eliseu. Qual que foi a palavra de Eliseu para aquele homem? Senhor, abra os olhos dele para que ele... A palavra de Eliseu para ele foi: abra os olhos para que ele... Olha que interessante, irmãos. Eliseu, em momento algum, se preocupou com o exército que estava lá fora. O exército queria matar, porque o rei da Pérsia, ele estava ali, bolando vários planos para destruir aquele povo. Mas toda vez que ele ia contra aquele povo, o profeta Eliseu dava o quê? Libertação através do Senhor. O Senhor falava: Eliseu, faz isso. E ele falava com o povo, e o povo sempre conseguia sair ali das ciladas do rei da Síria. O rei da Síria ficou nervoso, ficou bravo, levou a elite dele, né, a galera dele toda para a reunião e falou assim: vocês não vão me falar quem está aqui no nosso meio que está nos traindo? E ele falou num tom: olha, eu posso talvez mandar matar todos vocês, hein? E naquele momento eles ficaram ali com medo e falou: olha, não é nós, não existe nenhum traidor no nosso meio, é Eliseu, que tudo que nós falamos aqui no oculto, Deus revela para ele. Por isso que nunca nós conseguimos alcançar esse povo. Então o rei fala assim: então agora a gente já sabe o que fazer, vamos pegar esse cara, vamos pegar Eliseu. Se a nossa dificuldade é Eliseu, eu quero que pegue Eliseu. O que aconteceu? O exército foi atrás de Eliseu e cercou Eliseu. Foi aonde o discípulo dele saiu para fora e viu todo o exército. Fala com a pessoa do seu lado: para construir tem que desconstruir. Deixa eu te falar uma coisa: somos terrenos e aprendemos a acreditar naquilo que estamos vendo. Esse moço que andava com Eliseu também acreditava dessa forma. Tinha algo construído dentro dele. Sabe o que era? Incredulidade. Ele saiu para fora e viu e contemplou o exército de homens. Ele entrou para dentro com medo. Mas quando ele entra com medo, o profeta fala: Deus abre os olhos dele. Então ele vai para fora novamente. E sabe o que acontece? Ele vê o exército celestial. Aquilo que ele tinha construído dentro dele através do medo foi desconstruído através da fé. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo sabe que ele consegue controlar as suas ações. Por que ele consegue controlar nossas ações? Porque ele controla os nossos pensamentos. E por que ele controla os nossos pensamentos? Porque dentro dos nossos pensamentos existem barreiras. Cita elas, pastor: rejeição, medo, raiva, ódio, complexo. Tudo isso são barreiras que é travada aqui no nosso campo de batalha. E o diabo sabe que através da visão ele consegue liberar alguns gatilhos que nos fazem mudar as nossas atitudes. O homem que tinha muita fé, talvez depois que ele vê algo, a fé dele não vai ser mais daquela forma, e o diabo sabe disso. Nós vemos aqui com o próprio povo dos espias. Estavam indo para olhar e avistar a terra que era deles, mas quando eles viram que existiam homens de guerra,
gigantes. O que aconteceu? Eles pararam e falaram assim: opa, nós não conseguimos, porque gerou o que neles? Gerou medo. Através da visão gerou o que? Medo. Quantos de nós somos levados a parar porque gera medo, gera tristeza, gera angústia, situações que estamos vendo a todo momento, e o diabo está usando isso para parar a igreja do Senhor. Por isso que eu estou falando para você, tem que desconstruir isso que você construiu, isso que está enraizado. O diabo trabalha desde criança na sua mente, porque ele sabe que se ele te vencer aqui, você não vai alcançar nada. Uma certa vez, eu era líder estadual na Igreja de Deus no Brasil, a igreja a qual eu virei pastor, e o meu supervisor regional, um homem que tinha uma oratória assim incrível, pregava muito. Ele falou assim: olha, eu tenho que contar algo para vocês que aconteceu hoje. E ele começou a contar: olha, quando eu era criança, eu fui abusado. E todas as vezes que alguém falava sobre esse assunto, me gerava medo. Eu ficava triste, eu ficava confuso, e eu perdia toda a minha força ali. Mesmo eu sendo uma pessoa que era extrovertida, uma pessoa que tinha uma boa presença diante das pessoas, era só falar desse assunto que eu ficava o quê? Encolhido, com medo, porque era algo que ainda não tinha sido gerado cura no coração dele. Então ele chamou os líderes dele e falou: olha, aconteceu isso e isso comigo. E naquele momento os líderes dele oraram por ele. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu cura naquela manhã. E numa tarde, com mais de 400 jovens queridos, ele declarou diante de tudo isso, falou: por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho mais medo. O medo não vai me parar mais. Ei, deixa eu te falar, o diabo quer te parar pelaquilo que você está vendo. A visão do ser humano tem sido algo aqui que tem travado as pessoas de alcançar as promessas de Deus. Olha para Geazi, quando ele saiu e viu o exército, ele voltou morrendo de medo, mas quando ele retorna e vê o exército celestial, a fé dele que estava oscilando agora, ela fica firmada. Por isso que você tem que se aproximar das coisas de Deus, é por isso que você tem que estar debaixo de autoridade espiritual, é por isso que você tem que estar próximo dos seus líderes, é por isso que você não pode deixar de vir à igreja. Por quê? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo o quê? A palavra de Deus. Você precisa estar com sua fé firme no Senhor, porque a sua circunstância, aquilo que você vê, vai gerar muitas coisas para trazer conflito com a sua fé. E se você não estiver perto, próximo das coisas de Deus, quando você passar pelo dia mal, sabe o que vai acontecer? Você vai achar que Deus não está com você. Quando a circunstância mostrar para você e falar assim: olha, é isso que você tem, e você fala: ai meu Deus, não, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará o meu favor. Deixa eu te falar uma coisa: para de ser refém daquilo que você está vendo. Mas pastor, está muito difícil. Não é difícil só para você, é difícil para todos. Todos nós passamos por lutas, mas isso não pode ser a causa para você retroceder. Pelo contrário, Deus te chamou para lutar, Deus te chamou para vencer, para ser homem e mulher de Deus. Você não pode retroceder porque o desafio ficou maior, porque a luta ficou maior. Se Deus está depositando isso na sua mão, é porque Ele confia em você. Está na hora de você entender que você precisa tomar o seu lugar de honra no Senhor, e não deixar mais o diabo brincar com o seu sentido da visão. Não anda pelaquilo que você está vendo. Homens e mulheres de Deus anda por fé. Ah, não tem chão, mas eu vou pisar e Deus vai colocar o chão. Ah, você é louco, sou louco mesmo, mas eu vou avançar. Meu irmão, continua crendo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tem que despertar no seu coração aí, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Mas existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida, tem cuidado de nós. Lembra quando Abraão teve ali conflito com o seu sobrinho Ló? Falou: escolhe, para onde você quer ir?
Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não estava preocupado, porque ele sabia que quem prometeu era fiel para cumprir. Ele falou: eu posso ir para o pior lugar, mas vai ter um Deus comigo e lá Ele vai me abençoar. Não é sobre o espaço geográfico que você está, é sobre quem cuida de você. Quem é seu Deus? Você tem que acreditar nele. Você tem que profetizar todos os dias. Ah, pastor, mas eu olho para o meu filho e vejo meu filho lá nas drogas, então não profetizo na vida dele. Meu filho está liberto, meu filho está liberto, mas os meus olhos estão falando que não está. Você vai profetizar sobre a vida dele. Está liberto. Lembra? O diabo quer controlar os nossos pensamentos, e se ele controlar os nossos pensamentos, ele vai conseguir controlar as nossas ações. Homens e mulheres de Deus que foram chamados para fazer a diferença, hoje estão com medo, estão desanimados, estão tristes, porque o diabo conseguiu te parar por algum momento. Ei, eu falei por algum momento, eu não falei para sempre. Deixa eu te falar, existe um propósito na sua vida. Quem tem que acreditar é você. Ah, pastor, eu achei que todo mundo tinha que crer junto comigo. Não, meu irmão, para de achar que aonde você vai todo mundo tem que ir. Existem coisas que Deus vai falar para você, e quando Deus falar para você, entenda que nem todo mundo vai acreditar, que nem todo mundo vai olhar para você e falar: oh, eu estou contigo. Mas se Deus falou, vai, faça como Abraão, vai para a terra. Que terra? Não sei, Ele só mandou eu ir, e você vai ir, e Deus vai te honrar onde você for. Agora deixa eu falar uma coisa. Lembra que eu falei que tem que desconstruir? Comece a olhar para o seu passado. O que te gera medo? Trauma, angústia, raiva, ódio. Fala: Deus, eu não aceito mais isso me controlar. O diabo não pode continuar ganhando campo aqui dentro por causa desses sentimentos que eu estou vivendo, dessas lembranças negativas. Se posiciona como homem e mulher de Deus. Aquele moço que foi lá fora voltou firme, porque aquilo que estava construído dentro dele, que era o medo, foi lançado por terra, e ele voltou ali para dentro falando: Deus vai nos dar a vitória. Quem ouviu o exército lá fora? Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida de você. Irmãos, eu posso falar de mim mesmo. Eu era uma pessoa totalmente tímida. Dificilmente você vê o pastor Rafael aqui em cima do altar, porque eu não sabia. Eu tinha medo. Medo de pegar no microfone, medo de subir no altar, medo de ser visto, medo de se comunicar com as pessoas. Até um dia que eu falei: Deus, eu não posso avançar dessa forma. E eu comecei a clamar a Deus por um milagre. E eu falei: Deus, eu preciso de transformação aqui dentro. Eu preciso que isso que foi construído desde criança na minha vida, que me gera trauma, medo, raiva, ódio, que isso venha a ser destruído, Pai, porque senão eu não vou conseguir avançar. E eu comecei a clamar com toda a minha força. Ninguém me levou a clamar por isso, ninguém falou: olha, faz isso, faz aquilo. Não, eu tomei uma atitude na minha vida. Ei, você precisa se posicionar. E na hora que eu falei: Deus, não dá para avançar assim, eu preciso que o Senhor me liberta. Essa vergonha tem que sair de mim, esse medo, essas preocupações. Ei, o Senhor foi arrancando tudo, sabe por quê? Porque é a vontade de Deus te libertar, meu irmão. É a vontade do Senhor que você seja a melhor versão aqui nessa terra. Deus precisa de você, meu irmão. Ei, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Deus precisa de nós. Nós estamos aqui para trabalhar, não somos obra do acaso, nós temos propósitos. E Deus precisa de você. Deus não investiu em você à toa. Foi pago um alto preço pela sua vida, e você precisa entender isso.
Aquele momento, irmãos, que eu orei ao Senhor, eu não falo para você que foi da noite para o dia, não. Foi um processo. E eu vou dizer para você: respeite os processos na sua vida. Foi um momento ali, queridos, que eu fui passando e Deus foi trabalhando e as coisas foram acontecendo. E para a glória do Senhor Jesus, eu sou totalmente liberto. Quem gerou isso em mim, eu posso dizer para você, foi o Senhor Jesus. Deixa Ele construir aquilo que realmente precisa ser construído no seu coração. Fala com a pessoa do seu lado: irmão, é necessário desconstruir para que o Senhor possa construir os propósitos na sua vida. Fala comigo assim agora, assim, olha. Não fala nada não, por enquanto ainda não. Tópico 4, 3. Eu quero falar um pouco aqui sobre Abraão. Eu falei no primeiro que eles eram reféns dos seus olhos. No segundo, um que começou não acreditando e no meio do caminho começou a acreditar. E agora eu quero falar um que nunca foi refém dos seus olhos. Pelo contrário, ele era senhor dos seus olhos. Pergunta quem? Abraão. A Bíblia fala que Abraão tinha uma promessa de receber um filho. Mas como todos sabem, Abraão estava avançado em quê? E a sua esposa também. Nós sabemos que uma mulher, quando ela está avançada em idade, ela não pode mais ter filhos. Mas quem foi que prometeu o filho a Abraão? Quem foi que prometeu, a igreja? Deus. A circunstância de Abraão falava que ele não iria conseguir. Se os médicos da época chegassem e falassem: olha, não tem como, Abraão, ela não pode ter filhos. Mas Abraão não creu dessa forma. Olha para você ver o que a Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 4. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Abraão tinha tudo para falar: não vai dar certo, não vai se cumprir na minha vida. Olha para minha esposa. Abraão poderia olhar para a situação e falar: não tem jeito. Mas a Bíblia fala que ele olhava para Sara e falava: glória a Deus. Ele olhava para Sara e dizia: glória a Deus. Ei, para de ficar abrindo sua boca para murmurar diante de uma circunstância difícil. Olha para ele e fala: glória a Deus. Comece a declarar algo positivo dentro daquilo que você está vivendo. Comece a dizer: vai acontecer. Como? Como eu não sei. O como não é para você pensar nele, é só para você declarar: vai acontecer. Vai acontecer. Deus está falando para você: vai acontecer. Mas falando, vai acontecer, meu irmão. Você tem que profetizar. Você tem que abrir a sua boca e declarar. A nossa palavra tem poder, meu irmão. Eu me lembro quando eu vim para cá 10 anos atrás, a igreja, pastor, era uma garagem. Tinha 7 membros lá na igreja. Sabe o que eu fiz? Eu falei: Deus vai tirar eu daqui desse lugar. Ah, Deus vai me levar lá para aquela avenida. Você é doido? Não sou doido não, eu creio na palavra. E a Bíblia fala que eu posso todas as coisas. Eu tenho que crer nessa palavra. Por que você deixou de acreditar? Abraão, ele ensina para nós que nós não podemos deixar os nossos olhos nos dominar, mas a gente tem que ser senhor dos nossos olhos, porque os meus olhos mentem para mim.
os seus olhos vão tentar te enganar, dizendo: está vendo, você não vai conseguir. Mas é onde você vai pegar a palavra de Deus e falar: os meus olhos falam isso, mas a palavra fala que eu posso. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Você tem que chegar aqui e falar: Deus, eu acredito. Mas todo mundo fala: como? Não vai ter como. Não, tem sim, Deus está falando que pode. A palavra de Deus está a seu favor, meu irmão. A palavra de Deus está a seu favor. Por que nós estamos nos tornando tão incrédulos diante do Senhor? A vida toda minha mãe falou comigo assim: Rafa, Deus só quer um que acredita na palavra dele. E na hora que um acreditar, as coisas vão acontecer. Eu me agarro a essa palavra. E nos dias mais difíceis da minha vida, porque os dias difíceis chegam para todo mundo, eu entro para o meu quarto e falo: Deus, a tua palavra fala que vai dar certo. A minha circunstância está dizendo o contrário, e os meus olhos estão enxergando isso nesse momento, mas eu vou me agarrar à tua palavra. Por isso eu te dou graças. Quantas vezes eu entrei para o meu quarto chorando e falando: Deus, todo mundo está falando que vai dar errado, ninguém acredita, Deus, mas eu vou continuar crendo na tua palavra. Pela boca de duas ou mais testemunhas, toda palavra é confirmada. As pessoas vão dizer que não, mas a Bíblia vai dizer que sim. Com quem que você vai concordar? Com as pessoas que estão pensando o contrário, ou na palavra de Deus? Pela boca de duas ou mais testemunhas, toda palavra é confirmada. A palavra de Deus é uma testemunha. Eu sou a outra e eu vou confiar nessa palavra. Se agarre à palavra de Deus. Podem ter falado para você que você não ia conseguir, falaram para você que você não ia chegar lá, que tentar abrir uma empresa era a pior besteira que você ia fazer. Deixa eu te falar, continua, porque quem colocou o desejo aqui dentro também é fiel para poder realizar. Sabe o que me falaram no passado, pastor? Falaram para mim assim: você nunca vai ser um pastor na sua vida. Como eu falei para o senhor, isso me gerou grandes bloqueios na minha mente, porque a pessoa que falou isso comigo era uma pessoa que era um referencial para mim, e aquela palavra por muito tempo me gerou medo. E eu falei: eu não vou conseguir mesmo. Quem sou eu? E por muito tempo essas barreiras ficam aqui dentro. E quando eu ouvi essa palavra, eu ainda era muito jovem, eu era adolescente. E todas as vezes que eu via alguém no altar, eu falava: ali só não é o meu lugar. Eu sei, Deus, ali só não é o meu lugar. Deixa eu te falar uma coisa: para de acreditar em palavras das pessoas. Deus tem algo para a sua vida. Por que você está colocando as palavras das pessoas com muito mais evidência que a palavra de Deus? Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele tem algo para a sua vida. Por que você está deixando isso te parar? Não aceita isso, briga no mundo espiritual. Fala: Deus, eu não posso concordar com isso, eu não posso aceitar isso na minha vida. Porque se eu tivesse aceitado, meu irmão, talvez hoje eu não seria pastor, talvez hoje eu não estaria aqui, talvez hoje as coisas não estariam acontecendo dessa forma. Está na hora de você tomar o seu lugar de honra. Você é filho. Somos filhos. Você tem direito de ser filho, queridos. O que um filho faz? O filho tem liberdade, não tem? Na casa dos seus pais. O filho entra, ele fica à vontade, ele sabe que perto do pai ele tem segurança, perto da mãe ele tem carinho, amor, atenção. Ele sabe que o pai é provedor, que o pai vai estar ali cuidando em todas as suas necessidades. E o diabo quer que você se esqueça que você é filho. Na presença de Deus você tem amor, você tem cuidado, você tem segurança. É por isso que Davi, toda vez que ele fazia besteira, ele corria para os pés do Senhor. Não era assim? Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim.
Ele sabia quem era Deus na vida dele. Criou-se uma visão que Deus quer nos amaldiçoar. Não, menos, pelo contrário. A Bíblia fala que o amor dele é incondicional. O que é isso, pastor? Ele não tem condição para te amar. Não importa o que você faça, Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você, o decreto vai mudar? Se você pensava o contrário, se você pensava que nada ia dar certo, se você chegou aqui hoje falando, olha, está tudo difícil, Deus está falando, vai mudar. Deus está falando para você, vai mudar. Talvez você entrou na sua casa e falou, olha, está tudo dizendo não para minha família. Deus está falando, vai mudar. Está tudo dizendo não, que a minha empresa vai afundar. Deus está falando assim, olha, vai mudar. As coisas vão acontecer para você, meu irmão. Deus tem muitas bênçãos para você. Não aceita mais as palavras negativas. Pelo contrário, cuide dos seus ouvidos. Não deixe palavras negativas entrar aqui. E se entrar, deixa entrar no ouvido e sair nu. Mas nunca deixa parar aqui, olha. Cuida, para que nada venha para cá. Se é para descer para aqui, se agarra a essa palavra. E diante dela você vai falar, Deus, vai acontecer. Acorda todo dia agradecendo, Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família. Deus, olha, eu acho que hoje eu vou viver algo novo. Não, mas não está falando, não, Deus, eu estou profetizando que eu vou viver algo novo. Deus, eu vou colher bênçãos aí para frente, portas vão se abrir. Aí você começa a declarar, vai acontecer, vai acontecer. As pessoas falam, você está pirado? Não estou pirado, agora eu estou acreditando. Acredita. Vão te chamar de louco. No início todo mundo vai zombar de você. Depois que eles começarem a ver as coisas acontecendo, vão te criticar. Depois vão falar assim, deixa eu andar perto de você também. Eu quero um pouco disso aí que você tem. Eu quero um pouco dessa loucura sua. Acredita na palavra de Deus. Eu não estou aqui para contar testemunho dos outros, não. Eu posso dizer o que Deus fez na minha vida. Ele me curou dos meus traumas, das minhas dificuldades, que o diabo usava através da visão. Não permita mais isso acontecer na sua vida. Quando a sua visão tentar te enganar, e você chegar lá e ver a situação, talvez hoje eu estou pregando aqui hoje, você vai chegar em casa e vai encontrar um cenário todo o contrário do que eu estou pregando aqui hoje. Aí você vai lembrar, eu não posso andar pelaquilo que eu vejo. A palavra fala que eu sou vencedor. Eu profetizo, já mudou. Quem está comigo fala glória a Deus. Quem recebe essa palavra fala glória a Deus. Fala assim, vai mudar. Fala assim, eu recebo um novo tempo na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Louve o Senhor com suas palmas, amém.